Bom dia. Continuando o nosso estudo de 1 João, eu espero que você está aprendendo como a gente. Eu estou gostando demais desse estudo e quase estamos terminando. Mas hoje, uma mensagem importantíssima, não dizendo que os outros não eram importantes, mas essa é mais, porque é o testemunho que se baseia na essência da fé. Já pensou o que é fé? Fé é confiar em algo. Se eu tiver fé numa cadeira, eu estou com aquela confiança que ela vai me aguentar. E olha, não é fácil, não. Mas tendo fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, tendo fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é Deus, pensa bem assim. Você fala comigo, não, pastor Bill, mas essa não dá para mim. Tudo bem, não tem problema para mim, não. Porque eu confio nele e eu sei que eu vou para o céu. Mas se não tiver Cristo como seu Salvador, não tem nada de esperança. Em 1 João 5, versos 11, 12 e 13. Vamos ler. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. A palavra para eterno significa muito mais do que simplesmente durar para sempre. Uma vida que durasse para sempre poderia bem ser uma maldição e não uma benção, um fardo intolerável e não é um dom brilhante. Escuta bem o que Apocalipse, capítulo 20, versos 10 a 13, diz assim. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos, que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos, que neles havia, e foram julgados cada um, segundo as suas obras. A vida eterna é nada mais do que receber a vida do próprio Deus que nos é prometida. Em Deus há paz, e, portanto, a vida eterna significa serenidade, significa uma vida libertada dos medos que assombram a situação humana. Veja Romanos 5. Romanos 5, verso 1, diz assim a palavra de Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Em Deus há poder e, portanto, a vida eterna significa a derrota da frustração. Significa uma vida cheia do poder de Deus e, portanto, vitoriosa sobre as circunstâncias. Em João, capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz.
No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Em Deus, a santidade e, portanto, a vida eterna significa a derrota do pecado. Significa uma vida revestida com a pureza de Deus e armada contra as sujeiras do mundo e do próprio diabo. O João 17, versos 16 a 18, diz assim, não são do mundo, como eu do mundo não sou. O Senhor Jesus Cristo está falando aqui na sua oração para Deus Pai. Então eu leio de novo. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Bom, em Deus existe o amor, e, portanto, a vida eterna significa o fim da amargura e do ódio. Significa uma vida que tem o amor de Deus em seu coração, e o amor invencível do homem em todos os seus sentimentos, em todas as suas ações. De novo, agora em 1 João, capítulo 4, versos 7 a 9, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor de Deus, o amor é de Deus, desculpa, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Em Deus existe vida, e por causa disto a vida eterna significa a derrota da morte. Significa uma vida que é indestrutível, porque contém a indestrutibilidade do próprio Deus. Escuta o que diz Romanos 8, versos 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna é a convicção de João, que tal vida vem através do Senhor Jesus Cristo, e de nenhuma outra forma. Se a vida eterna é a vida de Deus, significa que só podemos possuir essa vida quando conhecemos a Deus e somos capazes de nos aproximar dele e descansar nele. Nós podemos fazer essas duas coisas somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Somente o Filho conhece plenamente o Pai e, portanto, somente Ele pode revelar-nos plenamente como Deus é. Como João tinha em seu Evangelho, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, que está no seio do Pai. Esse o revelou. João, capítulo 1, verso 18. E somente Jesus pode nos levar a Deus. É nele que está aberto o caminho novo e vivo para o presente de Deus. Hebreus. Agora um livro que nós não consultamos por muito tempo, mas Hebreus 10, capítulo 10, versos 19 a 23.
Diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza da fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem prometeu? O verdadeiro Deus. Prometeu a vida eterna na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A vida eterna é a vida de Deus e podemos encontrar essa vida somente através do Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 2, verso 5, fala o seguinte: porque há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Pensa bem, só um mediador, não vários. Você não pode orar uma pessoa ou outra, fala, Noia, você faz acesso ao Pai para mim. Não, é só o Senhor Jesus Cristo. E por isso a base é o princípio de oração. Continuando nosso estudo, nos versos 14 e 15, fala isso. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe pedimos. Aqui estão estabelecidas a base e o princípio da oração. A base da oração é o simples fato de que Deus ouve nossas orações. Ou melhor dito, Deus ouve a oração da pessoa que se converteu do seu pecado e colocou a sua confiança unicamente e totalmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A palavra que João usa para confiança é interessante. Originalmente significava liberdade de expressão, liberdade de falar ousadamente, o que existe em uma verdadeira democracia. Mais tarde veio denotar qualquer tipo de confiança. Com Deus temos liberdade de expressão. Ele está sempre ouvindo, e pronto para ouvir do que estamos orando. Nós nunca precisamos forçar nosso caminho em sua presença, obrigá-lo a prestar atenção. Eu sei, às vezes eu estou estudando e alguém chega e fala alguma coisa. Talvez eu fale, certo, sem dúvida, mas eu estou escutando nada, até a pessoa dá uma tapa no ombro e fala, olha, para mim, me escute, eu tenho que dizer alguma coisa. Aí eu olho e eu escuto diretamente o que a pessoa está querendo dizer. Deus nunca é assim. Ele sempre está atento às palavras das pessoas que têm Cristo como seu único Salvador. E não tem que ter uma oração memorizada, escrita, repetida. Nada disto. Nunca rezamos, mas oramos. Conversamos com o Pai Celestial. Sabemos muitas vezes que Ele está esperando a gente chegar a Ele e pedir, ou seja, louvar também ou agradecer pelo que Ele fez para nós. Sabemos como muitas vezes esperamos que a batida do carteiro ou da companhia do telefone nos traga uma mensagem de alguém que amamos.
Será que Deus não sente assim também? Em toda reverência, podemos dizer que Deus é assim conosco. O princípio da oração é que, para ser respondida, deve estar de acordo com a vontade de Deus. Não é que eu posso, Deus não é moleque, Ele não é meu servo para fazer qualquer coisa que eu o mando fazer. Ele está lá, Ele é o Deus soberano. 3 vezes em seus escritos, João estabelece o que pode ser chamado as condições de oração. Ele diz que a obediência é uma condição de oração. Ele fala assim, em 1 João 3,22, e qualquer coisa que lhe pedimos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Deus vai responder a oração da pessoa que obedece a sua palavra. Pensa bem, se obedecermos a palavra de Deus, qual tipo de oração faremos? Faremos orações segundo a vontade de Deus, porque vamos conhecer a vontade dele. Ele também, além da obediência, ele diz que temos de permanecer em Cristo. Essa é uma condição de oração. Ele fala em João, capítulo 15, verso 7, assim, se permanecermos nele, e suas palavras permanecem em nós. Escuta bem a palavra. Se vós estivereis em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quisereis, e vos será feito. Por quê? Vamos orar segundo a vontade de Deus. Quanto mais perto estivermos em Cristo, tanto mais oraremos corretamente. E quanto mais oramos corretamente, maior a resposta que vamos receber. Ele diz que orar em seu nome é uma condição de oração. Então já aprendemos. Para orar, tem de obedecer a palavra de Deus. Para orar, tem de permanecer em Cristo. Para orar, também temos de orar no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele fala em João 14, versos 13 e 14, assim, e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Por quê? Estamos obedecendo, estamos permanecendo em Cristo e estamos pedindo no nome do Filho de Deus. O texto final de qualquer pedido podemos dizer a Jesus, dá-me isso por amor de ti e em teu nome. Eu posso orar a Deus, Deus, me dá aquela maconha em teu nome, e porque eu amo o Senhor. Eu duvido. Não tem jeito de pedir algo que vai ofender o Santo Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. A oração deve estar de acordo com a vontade de Deus. O Senhor Jesus Cristo ensina a orar. Ele falou o seguinte, seja feita a tua vontade. Em Lucas 11, 2, fala assim, ele lhes disse, quando orares, dizei, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o próprio Jesus Cristo ensinou, no momento de sua maior agonia e crise, ele orou segundo a vontade de Deus. Ele fala o seguinte, em verso 39 de Mateus 26, indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres.
De novo, em Mateus 26, verso 42, indo, segunda vez, orou dizendo, Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Então, o Senhor orou conforme a vontade de Deus. Aqui está algo sobre o qual ponderar. Somos tão aptos a pensar que a oração está pedindo a Deus o que queremos, enquanto a oração verdadeira é pedir a Deus o que Ele quer. A oração não é apenas falar com Deus, mas ainda é ouvi-lo, lendo e obedecendo a sua palavra escrita para nós, que é a única autoridade de fé e a prática, a palavra de Deus. Sua oração tem que se basear na palavra de Deus, não na sua própria vontade. Mas, Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. A oração deve ser intercessória. Nós temos que fazer intercessão por nosso próximo. Temos que orar pelo irmão que está no pecado. Em 1 João 5, versos 15 a 17, ele fala o seguinte, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fizemos. Se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará a Deus, e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Não há dúvida de que esta é uma passagem muito difícil de entender. Antes de abordarmos seus problemas, vamos examinar as suas certezas, o que nós podemos saber. Primeiro, João acaba de falar sobre o privilégio cristão de orar. E agora ele passa a destacar para atenção especial a oração pelo irmão que precisa orar. É muito significativo que quando João fala de um tipo de oração, não é oração por nós mesmos, é oração pelos outros. Já pensou? Quando nós oramos por nossas necessidades, enquanto nós devemos orar pelas necessidades do outro. A oração nunca deve ser egoísta. Ela nunca deve se concentrar inteiramente em nós mesmos, em nossos problemas e nossas próprias necessidades. Deve ser uma atividade de intercessão pelas necessidades dos outros, da comunidade cristã. Novamente, os escritores do Novo Testamento enfatizam as necessidades dessa oração de intercessão. Paulo escreveu aos de Tessalônica, irmãos, rogai por nós. O escritor aos Hebreus disse, rogai por nós. Tiago diz que se o homem está doente, ele deve chamar os anciãos, e os anciãos devem orar sobre ele. É o conselho para Timóteo, que a oração deve ser feita para todos os homens. Então, intercessão. Eu quero que os irmãos orem por mim. Nós estamos num trabalho agora aqui nos Estados Unidos e estamos visitando as igrejas. Eu preciso de clareza de pensamento. Eu preciso da proteção de Deus nas estradas. Nós já andamos mais de 16 mil quilômetros desde o dia 14 de maio. Pensa bem, né? Muito chão. Eu preciso de orações. Nós precisamos de orar uns pelos outros. Tem pessoas da nossa congregação que estão passando aperto financeiramente por causa desse vírus. Também temos pessoas doentes que precisam das nossas orações. Devemos orar uns pelos outros. Deveria ser tão natural orar pela cura da alma quanto orar pela cura do corpo.
Nós temos pessoas que precisam de Jesus Cristo como Salvador. E nós devemos orar por eles também. Pode ser que não haja nada maior que possamos fazer pelo homem que está se desviando do que colocá-lo diante do trono de Deus. Notamos alguém que está desviando, eu oro até pelos pastores. Tem pastores que eu conheço que têm de acertar a sua vida com Deus. Eu oro por eles, que Deus vai ter misericórdia e ajudar aquele pastor realmente reconciliar-se com Deus. Nós devemos orar uns pelos outros. Muitas vezes será nosso dever falar com o próprio homem. Além de orar, falar. Não devemos falar apenas a Deus sobre ele, devemos também falar com o homem sobre si mesmo. Deus precisa de um canal através da qual sua graça possa vir e um agente através da qual ele possa agir. E bem pode ser que sejamos a voz neste caso. Já falamos sobre a base da oração e sobre o princípio da oração, mas aqui encontramos a limitação da oração. Pode bem ser que Deus deseje responder a nossa oração. Pode bem ser que oramos, mas o objetivo de Deus e a nossa oração pode ser frustrada pelo homem por quem oramos. Se oramos por uma pessoa doente e ela desobedece os seus médicos e age de maneira tola, nossa oração será frustrada. Deus pode exortar, Deus pode alegar, Deus pode advertir, Deus pode oferecer, mas é a pessoa que tem que agir, tem que tomar um remédio fortalecendo o seu corpo fisicamente e o remédio que fortalece o seu espírito. A palavra de Deus, a Bíblia, muitas vezes é a loucura do homem que frustra as nossas orações. Nós temos mais um que vamos tratar rapidamente hoje. Pecado cujo fim é a morte. 1 João 5, versos 16 e 17. E sabemos que nos ouvem tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que orem. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Essa passagem fala do pecado cujo fim é a morte, e o pecado cujo fim não é para a morte. Os judeus distinguiam dois tipos de pecados. Havia os pecados cometidos por um homem inconscientemente, ou pelo menos não com a vontade. Esses eram pecados que o homem poderia cometer em ignorância, e quando era arrebatado por algum impulso dominador, ou em algum momento de forte emoção, quando suas paixões eram muito fortes para fazer o que ele queria. Por outro lado, havia os pecados de mão alta, do coração altivo, os pecados que o homem que cometia sabendo que é contra a vontade de Deus. Segundo os judeus, foi pelo primeiro tipo de pecado que o sacrifício expiado, mas pelos pecados do coração altivo e da mão alta, nenhum sacrifício poderia expiar. Pecados mortais podem ser pecados puníveis com a morte, mas é claro que mais se entende do que isso. Essa passagem não está pensando em pecados que não são uma violação das leis feitas pelo homem, por mais sério que sejam. Pecados mortais podem ser pecados que Deus visita com a morte. Paulo escreveu aos Coríntios que por causa de sua conduta indigna na mesa do Senhor, muitos deles
são fracos e muitos estão adormecidos. Isto é, morreram. 1 Coríntios 11, 30. 1 Coríntios 1, capítulo 5, 1 a 5. Paulo está escrevendo aos Coríntios sobre o notório pecador, quem eles não trataram, ele exige que seja entregue a Satanás. Pode-se argumentar, a partir dessa mesma carta de João, que o mais mortal de todos os pecados era negar que Jesus Cristo realmente veio em carne, pois esse pecado era nada menos do que a marca do anticristo. Pecados mortais têm um sentido específico. Significa o pecado que está indo para a morte, o pecado cujo fim é a morte, o pecado que, se continuar, deve terminar na morte. A coisa terrível sobre isso não é tanto o que em si mesmo, não é tanto o pecado em si mesmo, como onde vai terminar, se o homem continuar nele. Tiago 1, versos 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria consciência. Depois, havendo a concupiscência, desculpe, eu li errado. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Depois, a concupiscência concebido dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Deus quer dar a vida. Ele não quer dar a morte. Mas a pessoa que recusa arrepender-se do seu pecado e continuar no pecado, vai morrer no pecado. Seja crente, seja salvo, ou seja incrédulo. O salário do pecado é a morte. Hoje, se tiver Cristo como seu Salvador, talvez você está brincando com o pecado. Oh, pelo amor de Deus, afasta-se dessa brincadeira. Pede perdão e deixa Deus fazer de você uma nova pessoa. A pessoa que não tem Cristo, hoje é mais a sua oportunidade de realmente se entregar ao Deus que te amou de tal maneira que Ele enviou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, Deus conosco, para morrer em seu lugar na cruz. Se tiver uma pergunta ou quer saber mais sobre a salvação, sobre a vida cristã, eu peço, entre em contato comigo, ou através do e-mail, através do WhatsApp, através do Face. Vamos conversar, vamos ver o que você deve fazer para ter uma união com Deus. Vamos orar. Precioso Pai, abençoe a mensagem, continua a mensagem em nossos corações. E Pai, nós pedimos que o Senhor possa ajudar a gente a afastar do pecado e colar-se junto com o Senhor através da palavra de Deus e através do Senhor Jesus Cristo, que é Deus conosco, em cujo nome nós pedimos. Amém. Amém. Então, até a próxima. Temos mais uma mensagem do livro de 1 João. E depois, eu gostaria de fazer o estudo de Gênesis, começar no início da Bíblia. Então, vamos ver o que Deus vai fazer conosco. Então, até a próxima vez.